Olá, mulheres de 50 a mais e todas que estão caminhando para essa jornada linda do 50i. Confesso que para o episódio de hoje eu não tenho roupa, tá? Porque são duas convidadas. Na verdade, seriam 3 convidadas. Preciso rapidamente mencionar, justificar a ausência da minha amiga, irmã Josiane Santos, que está aí voando, né? Está no sul aí com seus compromissos com a sua empresa, com a empresa que ela trabalha, aí cuidando de inovação, de empreendedorismo, né, Josi? E não pôde estar presente. O tema do podcast de hoje é sobre superação e, claro, inspiração. No sentido literal, superação é o mesmo que ter altitude, ousar, ir além, sair da zona de conforto. E no sentido prático vivi, venci e estou aqui. E para falar sobre superação, apresento 2 musas inspiradoras, Jaqueline Moraes, como ela disse, né? Ela gosta de ser chamada de Jaque. Eu já estou me sentindo íntima, tá? Jaque. Tem 48 anos, casada com Adilson, mãe de 3 filhos. Reside em Vitória, mas nasceu no estado do Rio de Janeiro, né? Carioca. Mas já está aqui no estado do Espírito Santo há muito tempo. É microempresária, graduada em Direito. É atual secretária estadual das mulheres. E, gente, presta atenção. Foi a primeira mulher negra e da periferia a assumir o cargo de vice-governadora do estado do Espírito Santo. A gente precisa repetir e falar e enaltecer isso 1 milhão de vezes. Jaqueline, muito obrigada. Jaque, muito obrigada pela sua presença. E a outra convidada, olha que coincidência. Não, peraí que eu vou falar daqui a pouco. Rosiana do Carmo, tem 43 anos, filha de Maria Cornélia, esposa do Sandro e mãe da Helena. Ingressou na Polícia Militar no ano de 2004. Foi a primeira mulher a servir o extinto GAO. Também foi da Tropa de Choque, do Batalhão de Missões Especiais, do Gabinete de Instrução da Rotam e da Força Tática de Vitória e Vila Velha. Atuou como ajudante de ordem da vice-governadoria de quem? Da Jaque. É muita coincidência, né? A do Carmo é também fundadora do projeto Despertando Vencedores, onde é palestrante abordando temas como bullying, racismo, drogas e principalmente sobre violência doméstica. Do Carmo, muito obrigada. Gente, eu olhando daqui, tá lindo, tá? Tá muito lindo vocês duas. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que a superação ela está diretamente ligada à resiliência, né? Todo esse processo evolutivo da gente vencer adversidades, momentos difíceis e tal. Mas isso, na teoria, é muito bonitinho, né? É lindo quando a gente lê sobre superação e tal. Preciso que vocês relatem para a gente como foi na prática. Na verdade, não foi, porque isso é um processo diário, né? Mulher negra e periférica. Eu gostaria que vocês contassem a trajetória de vocês até o dia de hoje, dia 30 de setembro de 2023. Jaque. Nossa, desafio mais importante. Importante falar a história da gente, como de muitos brasileiros e brasileiras se misturam todos os dias, né? Eu vim do Rio de Janeiro, como já foi falado, com 12 anos de idade, e desde 14 anos eu tive a minha primeira barraca de camelô. Então, assim, no Rio de Janeiro era muita dificuldade, viver na Baixada Fluminense, uma cidade grande, a violência crescente. Meu pai, aquele nordestino empreendedor, teve então a ideia de nos trazer para cá, para o Espírito Santo. Ele era camelô no Rio de Janeiro e passou a ser camelô aqui. A ideia do meu pai, de conceito de vida, era de que a gente todos deviam trabalhar para ser respeitado. E era o conceito que ele tinha, a vivência dele. A gente, como homem negro nordestino, precisava ser respeitada. Então, com 14 anos, tive minha primeira barraca de camelô, aprendi vários ofícios com meu pai, simples, desde consertar relógio, trocar uma bateria. Aqui no centro de Vitória, eu fui crescendo. Meu pai perdeu a vida muito cedo e eu continuei sendo arrimo de família, sustentando a minha mãe, minha irmã Andréia, meu irmão César, que era pequenininho na época. E no camelô a gente começou, então, a constituir a nossa vida. Compramos um lote em Flechal 2, lugar onde era considerado uma invasão, mas nós não invadimos. Até então, nós compramos de alguém que tinha passado por lá.
E a gente entende a necessidade de ter essa moradia, essa casa. Nós nunca tivemos uma casa no Rio de Janeiro. Foi na cidade de Cariacica, a cidade que eu honro todos os dias, porque me deu a oportunidade de ter a primeira casa própria. E isso com 16 para 17 anos. Eu e minha irmã e minha mãe trabalhando no camelô. Dali a gente começou a nossa vida de sobrevivência. Eu sempre falo que nós, mulheres negras, temos histórias parecidas porque muitas vezes a gente não vive, a gente sobrevive. E essa sobrevivência é de pegar ônibus cheio, de ser mãe solteira aos 18 anos de idade, de criar a filha ali debaixo da barraca, levando para a escola, voltando. A vida foi passando até chegar aos meus 26 anos, onde, de fato, eu falo que foi a virada. A virada na minha vida foi pela educação. A virada na minha vida foi na voz de uma professora que disse: você pode fazer direito. Eu nem sabia o que era direito, porque eu só tinha 5ª série incompleta. E no meu certificado estava sempre escrito uma palavrinha que eu odiava, que era evadida. Por que eu era evadida? Porque às vezes que eu tentava me matricular, o trabalho me consumia e eu não conseguia dar continuidade. Por várias vezes eu parei. Eu tentava e era obrigada a parar pela necessidade da sobrevivência. Então, tudo isso veio somando. Foi com 26 anos que eu conheci. Então, essa voz potente dessa professora que disse: você pode. E esse você pode, ela abriu um caminho, porque eu fui para uma EJA. E aí eu fui terminar da 5ª à 8ª série na época, que hoje é 9º ano, né? Na EJA, ali na ladeira do São Bento, em Vitória, no centro, pegando a apostila lá, indo estudar na barraca, indo lá fazer prova. Às vezes eu fazia 2 provas num dia, porque tinha que matar matéria por matéria. E terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio também na EJA. Ali eu já comecei a entender, então, a necessidade do associativismo, a força do que é uma associação. Foi onde eu fundei a associação junto com vários camelôs dos ambulantes e fui liderança dos camelôs, depois liderança comunitária e me inseri na política. Foi então, nesse momento. Então, a sua inserção na política... Foi nesse momento. Na verdade, na sua atuação como camelô já foi despertando até você fazer parte lá das associações, né? Então, seu interesse já foi desde a época da sua atuação como camelô. Sim, com 26 anos ali no camelô, os próprios ambulantes... Eu sempre falo que a liderança, ela é forjada. Ela pode ser formada, mas ela primeiro é forjada. Você está ali na vivência com eles. A gente precisou bater panela para garantir o direito de trabalhar e levar comida para casa. Então, essa necessidade de sobrevivência fez com que as pessoas me apontassem como liderança. Jaqueline é que fala por nós. Não, procura ela lá, que Jaqueline fala muito. Tinha até aquela história de referência. E essa referência foi me forjando. Então, eu conheci meu esposo no camelô, também uma liderança. E a gente, com essa nossa liderança, nós fomos morando em Cariacica, participar da eleição em Cariacica. Os pleitos eleitorais que eu tive foi em Cariacica. Eu me transformei em vereadora na cidade. Quando foi, Jaqueline, sua primeira candidatura? Em 2012. Eu fui eleita vereadora, a 5ª mais votada, a 6ª mais votada do município e tive uma atuação de 4 anos na Câmara de Cariacica. E como foi essa experiência, essa primeira atuação como vereadora? Como vereadora, ali eu vi a necessidade de reforçar a ideia da voz das mulheres. A gente está num parlamento, na maioria das vezes, uma só mulher e a maioria homens. Eu e mais uma, então nós éramos em 2. E a necessidade de dizer, nós estamos aqui, a necessidade, às vezes, de ter que falar mais alto para ser ouvida. A necessidade de ter que ser mais firme e, muitas vezes, ser forte, até bruta, para ser respeitada. Essa necessidade eu vivenciei na Câmara. E aí, ali que eu percebi que a pauta das mulheres eu tinha que abraçar. Existia toda uma carência, né? Existia uma carência política, a violência política de gênero inserida, sem que a gente nem soubesse qual era a temática. Ou seja, a gente não sabia o que era violência política de gênero, mas eu estava ali passando por ela. Você estava sofrendo isso. Eu estava sofrendo ela sem muito bem entender essa dinâmica. E aí eu enfrentei. Foi quando nós criamos ali a primeira comissão de enfrentamento das mulheres vítimas de violência em todas as formas. E eu comecei a me inteirar mais da Lei Maria da Penha, comecei a aprender, participar dos conselhos, fortalecer reuniões. Então, a vivência minha na Câmara. E teve uma outra coisa que me incomodou muito no Legislativo,
que eu fiz no meu mandato. Eu criei um gabinete móvel, então eu tinha um Jaque móvel, por isso que eu gosto de chamar de Jaque. Porque o Jaque móvel ia na comunidade fazer a escuta ativa das pessoas, da necessidade. As pessoas ainda têm bastante dificuldade para entender qual o papel do vereador, da vereadora. E eu estava ali E até ouvir. dificuldade, Jaqueline, de acessarem os órgãos, né? Muito interessante essa sua proposta de levar até a população. As pessoas têm a dificuldade de ir num gabinete, entendeu? Eu percebo que existem ainda muito a resistência do contribuinte ir até um órgão público. É isso aí, as pessoas, elas têm os direitos, nós brasileiros, toda nação brasileira, somos muito forjados a pagar os nossos impostos e a cumprir nossas obrigações. Mas muitas vezes nós desconhecemos os nossos próprios direitos. E aí desconhecer o direito é o que faz a gente, inclusive, errar politicamente. Porque a gente pensa que o vereador ele tem que ir lá na minha rua desentupir o bueiro que está lá. Não, ele tem que fazer um projeto de indicação para que o prefeito vá lá e faça o serviço, porque é o executivo. Então, essa distinção eu fazia com o Jaque Móvel. Eu levava o Jaque Móvel e utilizava essa ferramenta como uma reeducação social. Eu acredito muito na educação e acredito muito na reeducação das pessoas. Se nós aprendemos a reproduzir o machismo, nós podemos aprender a não reproduzir. Exatamente. Se nós aprendemos a ser racista, nós podemos aprender a não ser racista. Tudo que nós aprendemos, nós podemos reaprender. Exatamente. E é esse processo da evolução, né? Ah, que legal. Do Carmo, conta pra gente aí essa sua trajetória. Bom, eu sou a terceira filha entre 4 irmãos, né? Nasci em Minas Gerais, Congonhas, e a minha mãe, 4 filhos, vivendo sob o jugo da violência doméstica, vivendo em Baixo Guandu, interior do estado, terra que eu amo, guanduense mesmo, de raiz, morei em Baixo Guandu há alguns anos, minha mãe mora lá até hoje. Então, a violência doméstica sempre fez parte dessa minha realidade durante toda a minha infância. E é por isso que eu falo muito sobre violência doméstica hoje, né? Porque eu sei o que Você viveu, né? Você viveu na pele, né? A gente fala muito sobre os filhos da violência. E aí, sobre a violência doméstica, pelo fato de ter fugido do meu pai e ter vindo para Cariacica. E isso também me levou a ser policial militar. Então, essa minha trajetória passa pela violência doméstica, ela passa pela motivação de ter alguém que mostra, olha só, você pode sim ser o que você quiser, a partir do momento que você consegue acessar alguns caminhos. E eu consegui acessar alguns caminhos através de uma motivação de outro policial militar. E aí eu consegui entrar na Polícia Militar e acessar alguns locais que não haviam mulheres. Então, quando chegou e romper algumas barreiras, inclusive essa questão, principalmente do machismo, né, institucional. Totalmente, né? Que é muito forte, a gente conseguiu mostrar essa força da mulher dentro da própria instituição militar. E depois disso, outras mulheres vieram surgindo e alcançando lugares que mulheres ainda não tinham acessado. Eu espero ver ainda uma comandante-geral mulher, né, tanto do Bombeiro quanto da Polícia Militar, porque esse ano completou 40 anos que a mulher entrou na Polícia Militar. Eu ia fazer essa pergunta. É muito recente. Quando aconteceu? É muito recente, né? É muito recente. Mulheres que foram lá e pagaram um certo preço, porque é um ambiente totalmente masculino, e de se inserir e mostrar qual é a força da mulher. Porque o maior erro que a mulher pode cometer quando ela se insere no mercado masculino é tentar se masculinizar para pertencer. Então, essas mulheres entraram a mostrar a força da mulher. Então, mas sabe o que eu vejo do Carmo? Que é também muito cultural, né? Totalmente. É tanta cobrança que a mulher acaba, por exemplo, igual quando no meu caso mesmo, né, de ser mulher negra, os locais em que eu trabalhei, sempre tendo na maioria mulheres brancas, até uma determinada época da minha vida, eu usava meu cabelo alisado e escovado. Sim, porque o que nós queremos, nós aprendemos desde pequena que a mulher negra, ela não é aceita, ela não é bonita, o cabelo dela não é o aceitável, não é o socialmente aceitável. E para que você pertença a um grupo... que você precisa... Ah, gente, mas eu não quero ser excluída, então eu vou pertencer. Você abre mão das suas características. Exatamente. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. E é sobre isso que a gente fala todos os dias. De aceitação. Que a Jaqueline comentou. A gente está todo dia reaprendendo. Todo dia reforçando isso. Quanto mais a gente reforça, dentro e fora das instituições, seja elas militares ou civis, a gente precisa falar. Um ambiente que a gente entrar, a gente precisa falar. Eu fiz uma palestra na Vale do Rio Doce o mês passado, no Agosto Lilás, fiz algumas palestras lá, e era visível que eu não ia fardado. Então, quando eu chegava, eram 100 pessoas. Das 100 pessoas, só tinha 4 mulheres, que era canteiro de obra.
e falar sobre violência doméstica. Então, quando eu chegava e entrava, quando me apresentava, eu percebia os olhares. Como assim, sargento da polícia? Né? Com esse Cadê a black? farda? Cadê a farda? Então, quando eu começava a falar sobre o assunto e você começa a mostrar propriedade sobre o assunto, sem abrir mão das suas características, Sim. daquilo que você se reafirma, o outro te olha já. Caramba, mas que bacana te ver assim. Eu me vejo em você, eu consegui me ver representado em você. Isso é muito importante. Com certeza. Do Carmo, lendo o resumo, né, que vocês me enviaram para mim previamente, aqui para a gente estar gravando, eu não identifiquei em nenhum momento você mencionar o seu pai. Sim. Né? E você já relatou aqui para a gente dessa violência que você, sua mãe e seus irmãos sofriam. A ausência do seu pai lhe deixou sequelas? Sim, a ausência paternal, ela é o abandono paternal. E a ausência paternal, aquilo que nós falamos sobre o aborto em vida, né? Então, essa característica traz sequelas. Porque isso também reflete em relacionamentos, inclusive amorosos. Sim. Escolhas que você tem de pessoas próximas de você, de olhar o seu parceiro como um pai que você não teve. E de fazer até escolhas erradas. Então, as sequelas que esse abandono, essa ausência, essa violência, e acrescida por uma violência ainda, traz sequelas. E é preciso a gente se entender. Eu sempre falo, terapia é vida. De se entender. De se entender aonde que ficou, onde marcou essa dor. Eu faço palestras hoje para mulheres falando sobre a cura dessa ausência paternal e do abandono paternal que causa na gente. Para a gente poder realmente romper essa barreira e romper essas sequelas que ficam ao longo dos anos, que se refletem nas nossas profissões, nas nossas escolhas, aonde a gente acessa. E isso é muito importante. E como você mencionou, um pai violento, né, que aí vocês precisaram fugir, isso foi um dos motivos para você ingressar na Polícia Militar. Sim. Nós morávamos embaixo do Andu e a minha mãe, ela sofria violência doméstica todos os dias praticamente. E meu pai, ele não era um homem que era alcoólatra, ele não era usuário de drogas, ele era passional, machista. Ele aprendeu com o pai dele que a mulher dele, eu faço o que eu quero. É minha, né? Minha propriedade, né? Minha propriedade. Minha mãe conta que o meu avô, se atrasasse 5 minutos o almoço, ele amarrava minha avó no poste na rua, para que as pessoas vissem. Isso em Minas Gerais. Então, meu pai aprendeu que ser homem era ser isso, né? Sujeito homem, como alguns dizem, né? Atrás de uma covardia. Então, ele batia muito na minha mãe. Minha mãe teve que operar maxilar. Minha mãe ficou 4, 5 dias sem reconhecer os próprios filhos, de tanta pancada na cabeça. Minha mãe tem mal de Parkinson. Até minha mãe obteve sequelas físicas. AVCs isquêmicos, depois já de uma certa idade, por conta de tanta pancada que ela tomou ao longo da vida. Então, quando veio uma ameaça de arma de fogo, que ele ameaçou ela com arma de fogo, a gente teve que fugir. Então, minha mãe pegou tudo que tinha, os 4 filhos, enfiou debaixo do braço. Aí vieram para Vitória. Viemos para morar em Nova Rosa da Penha. Nova Rosa da Penha, na casa de uma tia nossa que nos acolheu lá. E depois nós vamos morar, e sempre brinco e falo, tem um lugar muito paradisíaco em Cariacica para vocês conhecerem, chamado Sovaco da Cobra. Vá passar férias lá para vocês conhecerem, Sovaco da Cobra. O nome já diz tudo, né? Se o nome é feio, imagina o lugar. E agora está muito melhor, graças a Deus, né? Nós temos agora um prefeito atuante, que está ali motivando e mostrando que Cariacica tem nome, né? Cariacica tem nome, tem vez. Então, esse lugar nos acolheu, fomos ali para o Sovaco da Cobra. Minha mãe recebe uma proposta de comprar um barraco de madeira atrás do Kleber Andrade, que era o estádio de futebol do Rio Branco. Então, ali tinha um terreno enorme, minha mãe achando que é a promissória amarela, assinei, é meu. E nós fomos para lá e moramos lá, e depois descobri que era invasão. E aí chegou um oficial de justiça, falou para a gente, invasão, o proprietário requer a posse novamente. E a prefeitura de Cariacica nos levou para trás do terminal de Itacebá. Um terreno grande lá, e moramos alguns meses lá, até que um certo dia, numa manhã, chega todo um aparato policial e bota todo mundo para correr. Caminhões. E quem derrubava os barracos de madeira eram presidiários, e eles quebravam tudo. Eu, com 12 anos de idade, pensando, caramba, e agora? Vamos morar onde? Se quebrar o barraco, se quebrar uma madeira, você perde o barraco todo. Uma ternite caríssima. Minha mãe, coitada, trabalhando com muito, muito custo. E a gente, quando a minha mãe trabalhava, a gente vivia de um lixão que tinha atrás ali atrás do Kleber Andrade. A gente vivia desse lixão. Porque a minha mãe, naquela época, se hoje uma empregada doméstica, que deveria ser muito valorizada, não é, você imagina na década de 90. Então, a gente tinha que ir pro lixão, realmente pegar fruta, verdura que o SEAS jogava e ir lá para casa. E quando eu chorava muito, veio um policial militar e falou assim, olha, o que eu posso fazer?
E aí eu pedi pra gente desmontar o barraco. E ele foi lá, pediu autorização, autorizou e já estava muito feliz. Para não perder as peças, Pra não perder. né? Porque na minha cabeça de 12 anos de idade, a gente ia montar em outro lugar. Mesmo sendo ilegal. Mas na cabeça de 12 anos, você vai saber que é. E aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho, ele veio com pão e com leite e nos deu. E aí, nesse ano, em 92, eu decidi que eu seria policial militar. Eu decidi através do gesto dele, virou uma chave, assim, dentro de mim. Eu falei, eu quero ser policial militar, que eu quero mudar a vida das pessoas. E aí ele foi essa maior motivação. E 10 anos depois eu passo na prova da Polícia Militar. Bacana. É muito legal a história Muito. Mas a sua também é, Jaque. É emocionante, é emocionante. Não, porque nossas histórias, assim, a gente abre esse parênteses aqui para contar, que eu acho interessante, elas se cruzam em algum momento sem que nós nos conhecêssemos. Porque nessa mesma invasão que do Carmo fala, que foi antes de construir o terminal de Itacibá, essa invasão que do Carmo fala, ela era um pouco para trás. A minha família morava de aluguel, 2 cômodos em Itacibá. E aí, a parte que era o terminal, que era a parte mais baixa da frente, vamos dizer assim, muitos invasores ali na época também era uma área pública, então as pessoas estavam em busca de moradia, fizeram uma divisão com cordas embaixo e lá pro outro lado já estavam os barracos, onde ela conta essa história, onde ela viveu. E engraçado que a minha história passa por esse lugar, porque a gente viveu ali. A gente também amarrou umas cordas junto com um grupo que estava sem moradia, para ter uma parte. Só que a polícia veio antes ali e tirou todas aquelas cordas, tirou todo mundo. Na época, eu levei uma coça muito grande do meu pai, eu devia ter aí meus 16 anos. Eu tinha um sonho de ter uma casa. Assim, porque eu entendia que desde o Rio de Janeiro, qual era a fotografia que estava na minha cabeça? Um caminhão de mudança, com as coisas, e a gente em cima desse caminhão, sempre aquelas cômodazinhas, e a gente apertado ali. Para a criança era até divertido. A gente tem a cena. Segura tem uma isso, questão de aventura, né? Aventura ali. Para as crianças em si era meio divertido. Mas eu, quando fui me formando aos 16, eu comecei a entender assim, gente, eu não queria mudar mais. Eu queria ter as coisas, eu queria ter uma casa como qualquer pessoa tem uma casa, como uma coleguinha da escola tinha uma casa para fazer o dever com os alunos. E aí, eu só fui conhecer do Carmo, acho que 20 anos depois. E aí, o bacana é que as histórias de vocês se cruzam, né? Anos depois, quando a Jaqueline está atuando como, né, vice-governadora. E aí, Jaque, essa mudança de 360 graus que você teve na sua vida, como camelô, vendendo na barraca ali em frente ao palácio, e depois você passa a fazer parte do Palácio Anchieta, quando você é eleita, né, como vice-governadora, e em alguns momentos você, inclusive, atuou como governadora na ausência, né, do governador. Eu me pergunto, e creio que as pessoas também fazem essa mesma pergunta. Passa um filme na sua cabeça? Passou e passa até hoje? Você ali como camelô na barraca e depois você dentro do palácio, decidindo diversas questões para toda a população, ou para a grande maioria. Tem como explicar? Sempre passa o filme, porque quando você está lá na barraca, você vê a cara do poder. Passa os carros, passa os Corollas, passa o carro preto, passa tudo ali. Você fica olhando, você não sabe muito bem o que aquilo muda na sua vida, que é o centro das decisões. E eu nunca imaginei que eu estaria dentro daquele lugar um dia. Então, assim, tanto não imaginei que quando eu estive naquele lugar pela primeira vez, do Carmo era minha ajudante de ordem, que eu sempre fiz questão de honrar a mulher negra nessa posição. E do Carmo percebeu muito dessa emoção da síndrome da impostora. É como se você... Eu tinha acabado de ler a biografia da Michelle Obama, e nesse momento que eu estava vivenciando tudo isso, parece que aquele lugar não era para mim. A maior dificuldade inicial foi de ser servida. Eu falava assim, não, gente, pode deixar que eu... Sim. Então, assim, o Carmo presenciou isso, porque ela fazia parte desse protocolo que
que tem que cumprir, que tem que ser cumprido. Sim. Um protocolo organizacional de poder que precisa ser cumprido. E ela lembra... É até constitucional esse protocolo, né? Esse protocolo é constitucional. Das dificuldades que eu tinha de aceitar esse protocolo, Errou né? muito. Então, assim, por quê? Porque eu nunca fui servida. Eu fui forjada e criada para servir. A ideia do inconsciente da menina negra, da mulher negra, é eu vou servir sempre. Exatamente. E esse vou servir sempre, ai, eu me emociono sempre. Quando chega na mesa, que alguém vem e diz, não precisa, eu mesmo vou lá buscar, pode deixar. Você sempre quer dar um jeito, porque é muito ruim. Então, assim, eu não consigo falar sem me emocionar, porque foi está escrito na história. Estar na história não é fácil. Desculpa. Nada, gente. nossa, O que mais... eu vou falar Dona Jaqueline porque eu não consigo chamar de Jaque. A Dona Jaqueline vai ser Dona Jaqueline até mesmo. por conta da sua função também, né, do Carmo. Amo sua amiga, amo ela, mas Dona Jaque. Dona Jaque. Dona Jaque agora vai ser. Não Tem gostava, eu mas falo tá bom. sobre... Jaque, Eu falo sobre muito lindo você ter se emocionado, Sim. porque é muita emoção, né, do tem que se Carmo. emocionar. Tem que se Porque emocionar. é um romper. E eu falo sobre racismo e eu faço questão de mostrar uma foto da Dona Jaqueline. Tem uma foto dela no Palácio Anchieta que é algo maravilhoso. Que é uma foto dela com crianças de meninas negras. É uma foto que você vê o olhar, a menina tá assim, ó, ela tá falando e a menina tá assim, ó. Tipo assim, caramba, é verdade, é palpável, né? Tá acontecendo. A menina, Representatividade. ela tá falando, todo mundo olhando pra frente, mas a menininha tá assim, ó, olhando pra ela. E eu sempre mostro isso nas minhas palestras, quando eu falo, principalmente sobre racismo. E o pertencimento. E essa síndrome de impostor, ela nos traz. Porque nos remete àquilo que nós aprendemos e àquilo que nós vivemos durante toda uma vida. E nós precisamos romper isso. É diário, é uma construção diária de romper mesmo, para que as outras pessoas possam também nos ver nesse lugar. Porque tem muita gente que nos olha nesse lugar, e é um lugar que realmente, onde a Dona Jaqueline chegou, que abriu portas para muitas outras mulheres, certamente abriu muitas portas, de pessoas falando, não, esse não é o lugar dela. E as pessoas olhavam, não, mas por que ela? Por que ela nesse lugar? Então, e a gente começa a se questionar também, mas por que eu? E não é. A gente tem que começar a romper isso exatamente todos os dias. É o que você falou, de fortalecer outras mulheres. Não, esse é o seu lugar, sim. Esse é o seu lugar, sim. A gente precisa falar isso todo dia, Conta toda a sua hora. história, sim. Fala da sua história, sim. Você não chegou aqui, caiu de paraquedas aqui. Mulher negra, periférica e vice-governadora. Isso é um fato, é real. Uma história. Então, isso é muito forte. E aí é onde a gente fala que a representatividade, ela importa muito. A gente precisa compreender essa política. A representatividade faz parte dessa estrutura política do Brasil, que cerceou das mulheres por esse 400 direito, anos o direito de votar e ser votada. Não foi só da mulher negra. A mulher negra sofreu muito mais, foi de todas as mulheres. Nós, mulheres, não tínhamos direito a nem votar e nem ser votada. E os negros também, todos os negros, mulheres e homens negros, num Brasil, desde o Brasil Colônia, quando lançou a primeira Câmara. E aí, quando você vai à busca por esse poder, esse direito, que é o direito ao voto, também você alcança outros direitos. Aí vem a Constituição de 88, tivemos várias constituições, mas a de 88 garante que homens e mulheres são iguais perante a lei, seus direitos e deveres. E ainda a gente pensa, às vezes, ainda que é uma utopia, porque depois de 88 para cá, nós ainda estamos brigando por salários iguais. Exatamente. Jaque, pegando esse gancho da sua fala, a gente está percebendo ainda, mesmo que de forma mínima, ainda tímida, a inserção de diversidade, de minorias aí nesse cenário político, né? E você totalmente, né? Você tem toda uma atuação. Como é que está essa formação para a gente aumentar aqui no nosso estado o ingresso de minorias nesse cenário, né? Como é que está sendo essa formação? E aí a gente tem assim alguns exemplos. Não posso deixar de citar a Crislane Zeferina, que foi uma das convidadas do meu podcast aqui, que falou no Julho das Pretas. Como é que está essa inserção?
Ainda tímida, porque precisa de uma formação de base que parte também dos partidos, mas parte de uma política pública estruturada, de valorização dos conselhos, valorização da presença Começando da lá na mulher, ponta mesmo, da né? liderança comunitária, daquela liderança que estava lá no Camelô, de reconhecer essa liderança e trazer essa liderança para dentro de um contexto político eleitoral, porque são duas formações distintas. Quando você vai para a liderança comunitária, você tem uma formação de vivência, você começa a entender, e quando você vai para um movimento social, que hoje o Espírito Santo, os primeiros movimentos sociais de mulheres iniciaram justamente na busca por saneamento básico ainda, na busca por colégio, por a infraestrutura do cuidado, que a gente chama, que é a política do cuidado, mas posteriormente, ela ficou focada na violência, porque a violência consumiu o nosso Estado por muito tempo. Então, desde essa formação de base dos conselhos, da participação popular, da participação em associações, em cooperativas, nós precisamos visibilizar essas mulheres, trazer essas mulheres. Por um outro lado, eu vejo as mulheres que conseguiram quebrar a barreira da formação, as professoras, as médicas, as advogadas, policiais. Essas mulheres precisam estar na política. A política, ela é a caixa amplificadora de todas as suas ideias. Eu falo que a política, como missão, como eu vejo, é a minha missão, é uma missão ampliada. O Papa Francisco, inclusive, falou disso esses dias. A política é um bom instrumento de ampliação da política pública, da sua própria missão de vida como ser humano, de ampliar essa capacidade de representação, de projetos que visam melhorar a educação, a saúde, a empregabilidade das mulheres, a autonomia das mulheres, ou seja, como falar de autonomia para as mulheres se ainda falta creche para que essas mulheres coloquem tempo integral. Possam trabalhar. Não existe um emprego em meio período e a creche ainda é meio período, então precisa se discutir, rediscutir, redesenhar para que essa mulher seja inserida. Então, assim, você citou uma jovem que eu acho incrível, a Crislane Zeferina. Ela é uma jovem periférica como eu, que iniciou, que hoje está cursando uma faculdade de Direito. E, por incrível que pareça, ontem eu encontrei uma mulher, falou assim, lá numa palestra do Ministério Público, falou assim, eu estou fazendo faculdade. A Crislane Zeferina me incentivou. Olha só, uma mulher. Aí eu falei bem assim, que coisa linda. Muito linda. Eu me formei com 42 anos. Ela falou bem assim, então, e eu entrei agora com 46. E ela falou bem assim, eu entrei com 46. Eu, parabéns, é isso aí, você precisa continuar. Então, as mulheres têm essa essência e as mulheres na política fazem a diferença. Como experimentar isso? Elegendo mulheres para cargos eletivos. A gente precisa entender isso. E romper com as barreiras dos estereótipos. As mulheres, nós mulheres, por estarmos em locais, muitas vezes, que demoramos chegar, quando a gente chega, nós encontramos uma certa disputa. Isso foi inserido da própria política. As mulheres disputam entre si, as mulheres se gladeiam entre si, e nós precisamos quebrar esse estereótipo. Que parece que tem um interesse claro. de estar se propagando essa disputa, né? Essa coisa que mulher não vota em mulher, que as mulheres se brigam, que as mulheres invejam outra mulher, que a gente... Entendeu? Essa coisa social que eu falo que foi tática masculina para separar o exército, porque esse exército é muito forte. Somos maioria da população. Sim, sim. É isso. Então, assim, olhar para a política com mais representatividade e além, cobrar das nossas representantes que tenham essa representatividade, que seja essa voz pelas mulheres e para as mulheres na política é muito importante. E por isso precisamos votar em mulheres, né? Isso é fato. Do Carmo, com certeza, né, durante a sua atuação como policial militar, você presenciou, atendeu a diversas agressões aí, né, a outras mulheres, abusos, e hoje você tem um papel fundamental que você dá palestras, né, realiza palestras para poder contribuir para que essas mulheres saiam desse processo. O fato de você ter participado de ocorrências te motivou, te incentivou para esse projeto? Sim, certamente. Eu tive uma experiência, como eu trabalhava em táticos, não trabalhava em viaturas diárias assim, especializadas, eu raramente pegava situações de Maria da Penha, atendia. A gente, quando atendia, repassava para a viatura diária. E eu tive uma situação enquanto eu era soldado, em Ataíde,
Já ia dar meia-noite, a gente patrulhando, eu ficava no banco traseiro, e eu estava no BME na época, patrulhando, e a Taíde veio uma mulher com camisola toda ensanguentada, gritava, socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí eu já desembarquei da viatura e já vi que vinha um homem atrás, só de samba canção, sem camisa também, ensanguentado, e gritando, vou te matar, vou te matar. Eu só lembro que eu desci da viatura e só lembro que eles me tirando de cima dele, porque eu gatilhei emocionalmente. E eu entrei totalmente em tela preta. Eu fiquei realmente ali, parada, assim, eu só não me vi. Do descer da viatura até estar em cima daquele homem, eu não vi mais nada. Então, o gatilho emocional, e isso, caramba, eu estou gatilhada ainda, eu preciso entender isso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu comecei, eu vou fazer palestra. Eu vou fazer palestra, também vai ser a minha terapia, eu tenho que bater de frente com essa situação, eu tenho que mostrar realmente que é necessário romper isso. E isso trouxe as palestras, trouxe Despertando Vencedores para a minha vida, para realmente motivar outras mulheres. E eu vejo relatos maravilhosos de mulheres que eu acompanho, de pessoas que eu acompanho, que conseguiram sair, quebrar o ciclo da violência. A parte que não é um ciclo fácil de se sair. Fácil. Né? Não Existe é uma fácil. pesquisa que diz que a primeira denúncia de uma mulher que é agredida é após 6 anos. É muito forte. Muito tempo, isso. né? Muito tempo. E isso a gente está falando de violência psicológica, inclusive. Se a gente for colocar na ponta do lápis, é muito maior que a física. A mulher não entende que ela está, porque a nossa sociedade ela normalizou a violência psicológica. Gritou com você, te balançou, deu um soco na parede para não te dar esse soco. É normalizado. Eu tenho um caso recente de uma moça, 20 dias de resguardo, que estava amamentando a filha e o marido, o companheiro, bateu nela. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram e aí eu troquei telefone com ela. Ela mora no mesmo município que eu, que é Vila Velha. Eu falei assim, então tá bom, eu passo aí, te pego e te levo até a delegacia. E quando eu estava indo para o endereço, ela me liga novamente e fala, do Carmo, eu não vou mais. Aí eu falei com ela, por que você não vai? Eu não vou mais porque a minha mãe disse que eu sou muito fraca. Como que eu vou denunciar o provedor, o meu marido, que coloca o pai do meu filho na prisão? Como que eu vou fazer isso? Porque ela falou, não, eu aguentei 30 anos o seu pai me batendo. Então, eu falei, olha, expliquei para ela. É ciclo, literalmente ciclo, que né? foi da mãe para ela e a mãe normalizou e enfraqueceu essa mulher. Graças a Deus, alguns meses depois, porque o ciclo não se quebra ali, ele vai tentar de novo. Sim. E aí a ameaça foi mais forte, ela tomou força e foi lá e fez a denúncia e se livrou dele. Está vivendo com... Eu tenho uma filha maiorzinha, já tem esse bebê, vivendo em outro local. Então, a gente é um reforço. O nosso maior desafio, né, dona Jaqueline, é convencer essa mulher a sair do ciclo de violência. É o nosso maior desafio. Então, a gente não pode desistir quando ela diz, não vou hoje. A gente está E esse trabalho de convencer, para tentar convencer essa mulher a romper esse ciclo, não é você chegar lá, tipo, bater na cara dela, dar um saculejo e citar exemplos. É um trabalho que envolve respeito, questões psicológicas, até digo espirituais e financeiras. Sim. Porque se ele é o provedor, você fala bem assim, sai, traz seu filho, você vai levar para sua casa? Exatamente isso. E a envolve importância amor, da Secretaria da Mulher nisso, né? Envolve cultura, envolve crenças, envolve muita coisa. Muita coisa. Inclusive o desafio, até mesmo de fortalecer e denunciar, para ela denunciar, ela reconhecer essa violência. Sim. Por causa dessa naturalização que a do Carmo falou. A naturalização que atrapalha a gente viver relacionamento de 20 anos e depois entender, gente... Não, mas a minha mãe sofria. Por que eu, né? Será que eu não vou aguentar sofrer, entendeu? Então, assim, esse reconhecimento, que eu acho que a violência psicológica, existem as pesquisas que mostram claramente que toda violência vai desencadear, mas ela começa com psicológica, ela começa, inclusive, no namoro. A gente dá palestra, né, do Carmo para adolescentes, jovens, que a gente diz assim, quando um rapazinho já começa a subjugar aquela menina, dizendo, nem a senha do seu celular tem que ser a mesma senha que a minha, porque Ali agora já você começou. é minha namorada, né? Ei, não usa esse batonzinho não, porque você é minha namorada. Eu te Não amo usa esse tanto. short, né? Usa E esse tal. short. E aí, quando começa essa sutileza desse excesso de cuidado, já é a reprodução desse machismo. E aí, você é minha, eu agora preciso cuidar de você. E esse cuidar de você está inserido ali o subjugar do outro. É o julgo que está colocando que agora você é minha.
Então, quando a gente chega, muitas vezes, em cidades do interior, a gente percebe isso. E as meninas chegam, ei, meu namorado comete violência comigo, fala com a gente. E aí você precisa da rede fortalecida. É isso que a nossa secretaria, inclusive, faz. Hoje eu estou numa Secretaria Estadual das Mulheres, que o nosso governador Casagrande instituiu no Espírito Santo, justamente para trabalhar pautas como essa, de como enfrentar. A ODS 5 diz, a igualdade de gênero passa pelo enfrentamento à violência, ao enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Porque começa na menina. Sim, se essa menina não pode, no namoro, naturalizar que o rapaz quer a senha do celular dela e quer olhar toda a conversa dela, porque agora é minha namorada, eu preciso cuidar de você. Não, é pertencimento, é posse, é possessão, e a gente precisa parar por aí, porque aí já vai desencadear um relacionamento tóxico, uma masculinidade tóxica, um machismo estrutural inserido nesse relacionamento. Com certeza. Gostaria de perguntar para as duas. Nós, mulheres negras, ainda invisíveis? Sempre melhorando. Eu sempre gosto. Eu sou muito otimista, então eu sempre gosto de colocar o otimismo um pouco à frente. Eu acho que eu ainda sou da época que usava meia calça fumê. Eu também. Porque era a forma da gente conseguir usar uma meia calça, porque as meia calça era russa, a nossa perna ficava russa, né? E aí falava assim, não tinha uma meia calça na tonalidade da minha pele, não tinha uma base, não tinha um creme para que eu pudesse usar meu cabelo black. As pessoas diziam que eu tinha que passar prancha para ser alisar aceita, alisar o cabelo. Quantas entrevistas eu fiz em emprego na época do camelô e dizia assim, não, você não está dentro do nosso padrão. Do nosso padrão para a nossa empresa. Você não tem o perfil da nossa empresa. E o perfil era o meu cabelo black. Então, isso tudo, a gente está rompendo. Eu acho que a gente está rompendo bem. A gente precisa fortalecer as mulheres e as meninas, vencer essa invisibilidade das mulheres no geral, mas das mulheres negras principalmente, com toda a nossa forma cultural, a música, a inserção na música. Eu sempre acho que o caminho está aí, está traçado, a periferia já conseguiu enxergar. Acho que isso é muito bacana. A resistência da mulher negra, a Zeferina fala muito disso também, eu acho legal. Começou no quilombo. Começou quando estava brigando lá ainda na escravatura. A invisibilidade estava lá, como tem nos dias de hoje, mas essa resistência também estava lá. Estava lá em Zacimbagaba, lá quando fundou o quilombo de Itaúnas, que inclusive faz parte do meu livro Origens. Quero deixar aqui, quem quiser acessar meu livro, está na minha página do Instagram gratuitamente. A gente fala de Zacimbagaba, como que ela conseguiu na insurgência resgatar todos aqueles negros e levar para o quilombo de Itaúna. Hoje a gente olha para Itaúnas, a terra do forró maravilhosa, mas a gente precisa conhecer a história de Zacimba. A gente precisa conhecer os escritores negros, as escritoras negras. E conforme a gente vai fazendo isso, vai melhorando essa representatividade, essa visibilidade das mulheres. Então, assim, eu sou otimista, nunca acho que está tão ruim que não possa ser melhorado, sempre acredito que possa ser melhorado. Ainda somos invisíveis. Mas ainda somos invisíveis. Você, do Carmo? A invisibilidade da mulher negra é uma verdade. Infelizmente, a gente vê os locais, as profissões, os acessos, inclusive. Eu estive com a dona Jaqueline enquanto ajudante de ordem num evento grandioso que ela iria representar o governo. E aí chamou muita atenção, porque a dona Jaqueline era a exceção, não só por ser a mulher, a autoridade ali, mas era um evento grandioso e que eu olhava as pessoas que estavam sendo servidas, eram as pessoas brancas, e eu olhava quem estava servindo, que eram as pessoas negras. E isso eu via, e até chamei a atenção, que estava junto com as filhas dela, a gente comentando sobre isso, porque nos chamou a atenção. Eu falei, percebam, meninas, quem serve e quem é servido aqui. E dona Jaqueline lá na frente, nos representando. Então, isso é um romper, mas a invisibilidade continua em todos os acessos. Eu também sou cerimonialista, e eu tenho 3 assessores, uma loira, uma parda e uma negra. E geralmente, para essa assessora loira, eles perguntam assim, você é a cerimonialista? E para mim, que sou cerimonialista, pergunto, quem é a cerimonialista? Então, isso é muito forte. Por que eu não posso ser a cerimonialista? Por que não pode chegar para mim e perguntar,
É você a cerimonialista? Então, isso é muito cultural e social. Inclusive, nós, mulheres, precisamos nos enxergar nesses locais, ter a ousadia. Porque aí chama a gente de nega besta, né? Aquela nega besta, nega... Então, assim, e quando você... Tá com podcast agora, ficou besta. Nossa, insuportável. E você pode. É isso que a gente precisa fomentar em outras meninas, desde cedo, desde muito cedo, nas nossas filhas e outras mulheres que nos veem. Caramba, mas você tem uma autoridade ao falar, tem autoridade a se posicionar. Claro, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu quero ir. Então, isso muitas vezes afeta as pessoas que ouvem. Eu lembro de uma vez, jantando, durante a minha passagem por algumas instituições, e eu jantando no lugar e usando garfo e faca. E o meu comandante virou para mim e falou assim, nossa, você sabe usar garfo e faca? Eu sei usar garfo e faca. Então, essa invisibilidade de nos colocar em certos locais que a gente parece que não saiu, ainda está naquele século de servir alguém. Eu adoro servir, maior que serve. Nós somos cristãos, nós entendemos isso. Só que nós também queremos ser servidas, queremos ser amadas, queremos ser também colocadas nesses locais para representar essas mulheres. E tudo funciona através da política. Sim. E eu aprendi isso com a dona Jaqueline. Não há lugar que você acesse sem ser a política. Se você quer levar alguém que está com problema de saúde, é a política. Social é a política. As portas se abrem através da política. E sendo usada por uma pessoa que realmente tem essa missão, que vê como missão, é a porta necessária para acessar esse local. E quando você vê uma mulher empática, eu nunca esqueço a dona Jaqueline dando um exemplo da prótese. Ela tem um exemplo maravilhoso que ela fala da prótese. Conta, dona Jaqueline, sobre a questão da lei que tinha do câncer de mama. É verdade. Tem uma história maravilhosa que ela conta de uma lei. Conta, Jaque. É da importância da política pública, né? Maravilhosa história. As mulheres, quando conquistaram o direito, por exemplo, no SUS, da prótese mamária, a lei estava escrito a mama afetada pela pessoa que escreveu. Então, você imagina uma mulher como eu, que aí o podcast aqui meu esse, Deus. 50, eu tô quase chegando aos 50. Então, assim, a lei da gravidade já chegou, né? Sim. E aí, se uma mama for afetada, o SUS só cobrir uma mama, que vai ficar um sinal, um fala o alto, o outro lá pra baixo. Nossa Senhora. Então, que falta de sensibilidade, empatia. As mulheres se reuniram e viram que, tem que cobrir as duas mamas. Olha isso. Então, assim... E aí precisou de mulheres. Mulheres, porque o homem... mas não tem mama, né? Os homens até entenderam depois, votaram. Mas a sensibilidade de constituir essa lei de acordo com a necessidade real da mulher. Então, a representatividade entra nisso. A mulher participação tá lá, feminina, tem né? que estar lá, presente na política, porque nós temos condição de alterar a política e alterar de forma que a gente compreenda umas às outras com muita tranquilidade. Eu consigo compreender quando uma assessora minha ou uma colaboradora nossa da secretaria diz assim, Jaque, vou fazer aquela reunião virtual hoje porque o meu bebê adoeceu, não tá bem. Sim. Ótimo, não vai prejudicar o trabalho, tranquilo, vamos lá, entendeu? Ou preciso levar... Hoje, essa semana é minha semana, minha mãezinha viajou e sempre precisamos da rede, né? Sim. E aí, assim, essa semana eu precisei acessar algumas pessoas porque eu tenho um filho, Isaac, de 7 anos, e um neto de 7 anos, e a gente precisa dessa rede. Então, as mulheres têm essa capacidade de sensibilização e de empatia. Acho que a palavra certa é empatia. Exatamente. Quando a do Carmo estava falando dessa questão de invisibilidade, né? Todas nós, mulheres negras, a gente ficar aqui, a gente vai ter N histórias para contar. Eu já tive uma loja, né? Eu instalei uma loja em 2014, no centro de Vitória. Já vendia e tal, e aí eu resolvi colocar uma loja. E falei, vou colocar uma loja bacana. E aí eu contratei uma pessoa para poder treinar vendedoras, que eu queria, de fato, uma loja bacana. Aí eu fiz uma inauguração. E aí essa pessoa, né, uma mulher branca, até esqueci o nome dela, Tassiane, enfim... branca e tal, ela treinou, me disse como eu tinha que me comportar, e no dia da inauguração ela estava lá, Lê, eu vou no dia para estar ali te acompanhando e tal. E aí todas as pessoas que não me conheciam,
que chegavam na loja cumprimentavam ela. Ela falou, você fica na porta, eu vou ficar do seu ladinho, tá? Sim. As pessoas chegavam e iam, parabéns, parabéns, parabéns. Ela falava, a loja é dela, a loja é dela, ela que é a proprietária, ela que é a... Porque eu, Alessandra, né, mulher negra, jamais poderia ser proprietária daquela loja. Agora, ela, mulher branca, poderia. E se ficarmos aqui, gente, é muita história. Precisamos reforçar isso quanto antes. É muita história. Principalmente em escola. Principalmente para escolas. E falar assim, o que você quer ser? Eu quero ser juiz. Tem juiz na sua família? Não. Então você vai ser o primeiro da sua casa. E estimular essas meninas, esses meninos, a não serem, às vezes, a reprodução dos seus lares. Porque os seus pais... Da sua comunidade, dos seus amigos. Há uma evasão escolar, como foi dito pela dona Jaqueline, de escolher. Ou eu estudo ou eu como. É muito forte isso. Então, essas crianças têm que entender, opa, peraí, eu preciso entender que eu posso chegar onde que eu quiser. E isso tem que mostrar para elas. E não é só uma questão de meritocracia, porque a gente vai falar sobre isso, não vai ficar até amanhã, né? Mas que a gente tem que abrir espaços, mas de impulsioná-los e motivá-los. Ei, é possível, você consegue. Eu estou aqui, é possível. Eu vim aqui dizer para você, é difícil? Mas você consegue. Esse é o nosso papel como autoridades nesse conceito de serem mulheres negras, de ser mulheres com autoridade de fala, de lugar de fala, de falar. Você pode. É para isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Jaque e do Carmo, esse processo de superação, por ser um processo, ainda acontece, né? De superação, de transformação. Vocês ainda estão passando por esse processo? Não, já atingi, acabou e tal. Não, eu estou passando por esse processo, acredito que do Carmo também, acho que todas nós, né? A vida é um eterno aprendizado e tem uma frase que eu gosto muito, que é o saber não ocupa espaço. E Paulo Freire disse assim, que a educação, ela não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu sou uma pessoa que a educação mudou o rumo da minha história. E é pela educação e pela reeducação que eu acredito que nós vamos virar essa chave do Brasil. Então, somos um eterno processo de mudança diária. De transformação. Eu corroboro com essa fala. A educação também salvou a minha vida, né? E a gente vai para rumos, através da educação e dessa mudança constante nas nossas vidas, de tentar nos entender, de tentar entender o que a gente precisa. E todo dia a gente acorda diferente. Eu não sei vocês, mas todo dia tem uma possibilidade. Ideias não faltam. Ideias e possibilidades de você, caramba, eu posso, eu consigo. Aí você vê uma história, você se motiva, você vê outra. E essa vivência, essa alternância, isso é um processo que ele precisa estar constante. A gente precisa estar em constante evolução e de entender que realmente, olha, essa constância, e isso é importante para mim, eu preciso chegar lá, não importa a minha idade, não importa a minha cor de pele, o meu gênero, eu vou chegar e eu vou conseguir. Isso é muito importante para a gente. Gente, essa foi a mensagem do podcast de hoje, assim, foi muito emocionante. Eu juro que eu me segurei aqui, tá, Jaque, para não chorar. Que uma foi chora, muito. Todo mundo chora junto, aí né? vai todo mundo junto. Esta foi a mensagem que a gente queria passar. Mais uma vez, muito obrigada, Jaque, em pleno sábado, né? Do Carmo, muito obrigada, eu agradeço. Agradecer você e dizer da força que é a sua voz, o seu programa, esse podcast, chegar a muitas mulheres negras, as meninas. E essa ideia também que é o envelhecimento, como você colocou na caneca, né? Mário Quintana dizendo que nasceu uma possibilidade, viver um risco, envelhecer um privilégio. Exatamente. Essa frase é muito forte. E se a gente pode, na nossa maturidade, ensinar as meninas que estão chegando aí, é importante, né? Então, parabéns, você obrigada, é incrível obrigada, e nos representa. Obrigada, Jaque. Olha, emocionada aqui, gente. Eu agradeço imensamente o carinho de estar aqui e agradeço também por estar ao lado de uma pessoa que eu tenho... É uma honra, gente, é uma honra. Muita admiração com quem eu trabalhei e vi de perto quem é. Então, isso é muito importante, né? A gente valorizar realmente as pessoas que chegaram lá. Entender que realmente tem pessoas possíveis. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Muito obrigada. E você é uma mulher incrível, né? Uma mulher que você olha, já chega obrigada. chegando. Olha, gente, a emoção. Chegando. Isso é bom. Porque esse empoderamento que você passa... da sua postura, do seu falar, do seu carinho. É uma imponência, né? É uma imponência e uma fala ao mesmo tempo muito sutil, muito carinhosa, muito sensível. Parabéns. Obrigada, continue com essa vertente, obrigada. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres aqui é um espaço de fala para muitas mulheres e vai mudar muitas realidades. Eu creio nisso.
Esse é o nosso objetivo. Estamos todas juntas. Todas. A gente não pode largar as mãos jamais. Muito obrigada.